Conversamos agora com o Dr. Celso Ferreira. Ele é ortopedista, especialista em pés e joelhos e conversa com a gente a respeito de joanete. Joanete, olha, incomoda, né? Dolorido. Então a gente tem o prazer de conversar hoje com o Dr. Celso Ferreira a respeito desse assunto. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. É um grande prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, estou bastante lisonjeado de estar aqui, poder ajudar um pouquinho a responder as perguntas sobre essa doençazinha ou essa patologia que incomoda bastante. Incomoda, né, doutor? Então, vamos tentar explicar para as pessoas em casa primeiro a definição do joanete, o que é? Muito bem, o joanete é uma das deformidades da parte anterior do pé. Então é uma deformidade onde o dedão vai para o lado lateral e o osso que está atrás dele vai para o lado interno, formando uma saliência que se conhece como joanete. Que dói muito. Dói. E talvez seja a principal procura dos pacientes em relação às patologias do pé, que não são patologias traumáticas. Bom, então vamos tentar entender as causas, doutor. O que leva uma pessoa a ter esse joanete? Muito bem, Sheila. Existem causas que são, nós chamamos intrínsecas, que são causas individuais de cada paciente, como fatores hereditários, como um pé plano, alterações relacionadas à parte de doenças neurológicas, doenças como artrite, e os fatores externos, extrínsecos, um uso de calçado inadequado, um trauma de repetição, como por exemplo na bailarina. Então são causas que normalmente podem interferir e começar a apresentar deformidade. Causa genética também, doutor? Pode ter? Causas assim, de hereditariedade. Existem famílias inteiras que têm joanete. Olha que interessante, né? Avós, mãe, filha. Vamos falar desses fatores externos, quer dizer, dos hábitos, né? Olha, eu querendo saber do salto alto, né? Isso. É uma causa, doutor? É uma causa. O salto alto, o calçado de bico fino, que obviamente ele tende a fechar o dedo para dentro, então aquele espaço da parte anterior do pé, ele fica menor e obviamente força o dedão, o hálux, que é o dedão, a vir para o lado lateral. Então isso realmente, além do salto alto, é um fator extrínseco importante na causa do joanete. Poxa, mas olha, é difícil fazer a gente desistir do salto alto, hein, doutor? Não tem jeito, tem que arrumar um jeito de conviver. É só procurar um médico para lhe orientar, né? Tem muitos excelentes, como o caso do Dr. Celso Ferreira. Doutor, me diga uma coisa, em que idade é normal o aparecimento do joanete? Existem duas épocas. Existe um joanete, ou hálux valgus juvenil, que aparece logo por volta dos 10 anos de idade, 8 anos de idade, já pode existir um joanete. Como eu falei, existem fatores hereditários que levam ao joanete. Existe o joanete que normalmente aparece em torno da terceira e quarta década de vida, que são as deformidades que vão aparecendo com a degeneração. Também com o uso dos sapatos, né? O uso de sapato inadequado, isso vai provocando alterações da cápsula, vai ficando mais fraca e a deformidade começa a se formar. Bom, a gente sabe que falando da terceira e da quarta idade existem muitas situações do ponto de vista da qualidade óssea e de doenças degenerativas do ponto de vista ósseo. Qual é a relação, doutor, nesses casos? Então, o fato é o seguinte, os tecidos que seguram os ossos no alinhamento, eles começam a se tornar mais flexíveis com o decorrer da nossa idade, porque os tecidos vão se tornando mais flácidos, mais frouxos, o que leva, evidentemente, com o decorrer do tempo, a uma queda da parte interna do pé anteriormente, levando cada vez mais à deformidade. E conforme vai passando o tempo, chegando na terceira idade,
obviamente o joanete está bem maior. Também está bem maior, né? E essas doenças todas podem levar a um acúmulo de problemas nos pés normalmente, né, doutor? Sim, porque você pode ter o joanete associado a outras patologias, como dedos em garras, dedos em martelo, uma sobreposição do segundo dedo sobre o primeiro. Então você começa a ter deformidades que começaram pelo joanete e acabam sobrecarregando os outros dedos dos pés ou os outros ossos da parte anterior ou posterior do pé. Bom, cuidado com os pés, né? Que é muito importante para a nossa qualidade de vida, para a satisfação, né? Para o nosso caminhar, para a nossa vida, até para se manter ativo, né, doutor? Com certeza. E porque na realidade é o seguinte, nós vemos muitas senhoras que, por medo de procedimento cirúrgico, deixaram esse joanete ir para frente, e tem senhoras que não usam calçado, usam tênis, porque um dedo está sobreposto ao outro. E tem medo da atividade física, tem medo de caminhar, tem medo, porque dói muito, doutor? Dói bastante o joanete. A indicação principal, obviamente, da cirurgia de joanete é a dor. O paciente procura quando tem dor. Antes da gente chegar na cirurgia, que é uma coisa que eu quero que o senhor explique para a gente no detalhe, com relação às alternativas ainda não cirúrgicas, existem tratamentos? Existe uma série de coisas que, obviamente, aparecem na internet e nem todas elas são realidade. A principal orientação que nós temos, evidentemente, são o uso de algumas órteses indicadas por especialistas, sem dúvida. Somos médicos, não fisioterapeutas ou vendedores de palmilhas. Existe, obviamente, a orientação de um calçado adequado, existe orientação de calçados para quem faz a prática esportiva, tênis adequado, orientações de exercícios quando, num adolescente que é muito jovem, exercícios para que você consiga, evidentemente, manter esse alinhamento desse dedo por mais tempo. Existem alguns separadores de dedos, provisoriamente, até, obviamente, chegar ao momento cirúrgico. Então, o senhor acha que seriam tratamentos paliativos, né? Para você conseguir conviver com o problema e retardar... Isso, enquanto ele não é um joanete com uma deformidade grande ou uma dor intensa, você consegue medidas que minimizam o problema e minimizam a dor. Doutor, existem medicamentos? Normalmente, a orientação em termos de tratamento. Você tem medicamentos anti-inflamatórios analgésicos, em casos leves, uso de gelo para diminuir o quadro de dor quando a dor está intensa, vamos dizer, numa ocasião que você usou um calçado apertado, fisioterapia com aparelhos evidentes que ajudem a diminuir o quadro doloroso e a inflamação. Existem algumas órteses que você coloca para manter o dedo alinhado e, evidentemente, diminuir a tensão sobre o tecido que envolve a articulação, que é a cápsula, então você diminui o quadro doloroso. Mas são medidas paliativas até chegar o momento que esse paciente vai procurar para operar. Bom, vamos à cirurgia, né, doutor? Então conta pra gente como é a cirurgia do joanete. Bom, vamos lá. A cirurgia do joanete, ela procura restabelecer não só o alinhamento, mas a função deste pé. Porque o pé com joanete ele tem uma função prejudicada. Então ele tem que ter um pé que ele seja funcional e indolor. Então, para nós chegarmos a ter um pé de uma pessoa que tem um joanete e ele ser funcional e indolor, você precisa corrigir as deformidades que esse paciente apresenta. Independente do tamanho da deformidade, então é possível solucionar? É possível solucionar. Sheila, nós dividimos em três um joanete. Você pode ter um joanete leve, moderado ou grave, tá? Dependendo do grau de deformidade que você tem de joanete. E para cada grau você tem situações diferentes de movimentos cirúrgicos ou de ferramentas cirúrgicas para aquilo que você quer corrigir. Então, por exemplo, num grau leve, você não precisa fazer o que você faz num grau grave, mas a intenção é você realinhar o osso. Então, num grau leve, você não precisa deslocar o osso, você só realinha através de pequenos cortes. Cortes na pele, cortes no osso, que você consegue restabelecer. Você tem liberações de tecidos, como tendões,
como cápsula, para você liberar essa tensão que existia nessa articulação. Agora, esse osso que a gente observa, desculpa interromper o senhor, que fica assim, essa protuberância, ele tem que ser retirado, é isso? Ou recolocado o osso na posição? É isso que não fica claro pra gente. Então vamos lá, Sheila, eu vou explicar para você o seguinte. Essa saliência ou protuberância, ela vai se formando ao longo do tempo. E não é só saliência, protuberância, é a deformidade do osso para o lado interno que também torna isso saliente. Então, nem sempre você tem uma protuberância, você pode ter só a deformidade desse osso que acaba formando esta curva maior. Então, o conceito hoje, as técnicas cirúrgicas hoje tendem a trazer este osso que foi deslocado de uma forma que ele venha para dentro, que é a cabeça do metatarso. Então, você é obrigado a cortar o osso e trazer ele para dentro. Nos casos mais graves. Nos casos mais simples, não. Você tem técnicas cirúrgicas hoje, que nós conhecemos como técnica minimamente invasiva ou percutânea, ao qual você faz cunhas para corrigir esses desvios que existem, nos casos leves até alguns moderados. Dos moderados a grave, você precisa de deslocamento ósseo para você trazer esse pé e essa deformidade em correção. Mas olha só, a gente escuta muito falar aqui em cirurgias minimamente invasivas. Né? A gente sabe que hoje diversas áreas estão aí utilizando as cirurgias que envolvem menos risco e tem mais rapidez, mais flexibilidade. Também no Joanete é assim? Joanete também é assim. Vamos dizer que no Brasil, a ponto de mais ou menos 12 anos, e vamos dizer que na Europa, há 30 anos se faz a cirurgia minimamente invasiva do pé. Por quê? Porque, na verdade, a medicina evoluiu, os aparelhos evoluíram, os materiais cirúrgicos evoluíram. Então, hoje, você, através de um corte de 4 milímetros, você consegue, através de um exame de radiografia dinâmico no momento da cirurgia, o cirurgião consegue ver onde ele tem a necessidade de cortar, o quanto ele tem necessidade de deslocar esse osso, ele está visualizando durante o momento da cirurgia, sem ter que abrir aquela via de acesso grande que era feita no passado. Então, você já tem grandes vantagens aí. Por quê? Primeiro, você, cortando menos, você diminui chances de infecção. Você diminui a tendência da dor, porque quanto menos tecido você expõe ao corte, menos dor você tem. Você diminui o período de internação. Você põe esse paciente para andar imediatamente após ter realizado a cirurgia. Quanto tempo de exposição cirúrgica? A cirurgia pode demorar 12 minutos nos casos leves, pode demorar 30 minutos num caso mais grave. Mas que maravilha! Sério? Nível de risco, a anestesia é geral, é local, como é? Quando nós falamos de técnica minimamente invasiva, nós procuramos salientar que a anestesia é uma anestesia que é um bloqueio regional, é feito só na altura do tornozelo e o paciente pode ser... Uma sedação para relaxar. Uma sedação leve para relaxar e não participar psicologicamente da cirurgia. Estresse, né? Toda cirurgia é um pouco, né? Sim. Para mim até me chamou muita atenção quando eu fiz o curso lá na Espanha e eu acompanhei um colega no hospital, lá nem a sedação. Nem a sedação? Nem a sedação. Ainda bem que aqui você vai dormir, fica tranquilinho. Anestesia regional. E o pessoal aguentava. Mas é assim, pode ser feito só com anestesia regional, pode ser feito com uma anestesia geral, pode ser feito com anestesia RAC, isso depende, obviamente, da opção do médico com o paciente. Tem paciente que não quer tomar uma anestesia regional porque ele tem medo de sofrer 3, 4 picadas. E que maravilha, hein? Resolve 100% dos casos, doutor? Olha, sempre você tem uma taxa muito pequena hoje de resolução. Não existe um trabalho científico que tem 100% de resolução. Claro que não. Mas vamos dizer que você chega a 95% de resolução. Mas é uma maravilha. De satisfação do paciente. Claro. Então eu acho que hoje a cirurgia percutânea, ela evoluiu muito. No Brasil hoje já tem vários colegas fazendo a cirurgia percutânea. Já é de conhecimento da prática dos especialistas de pé. Então já não existe mais um segredo que um colega faça. Então hoje já...
Que maravilha, na evolução da tecnologia dos procedimentos cirúrgicos, né? E Sheila, e o paciente sai pisando, ele põe uma sandália de solado rígido, que ele vai usar durante 4 semanas, depois ele já põe um calçado mais adequado. Olha só, e depois um dia pode até usar um salto alto. Eu sabia que você ia perguntar. Salto depois de 3 meses. Olha que beleza! Puxa vida, é mesmo? Normalmente esse período que o paciente já está sem dor, sem nenhum inchaço, então ele já consegue começar a levantar um pouquinho o pé e colocar um saltinho, principalmente as mulheres, né? Doutor, maravilha a sua entrevista. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer conversar com você, expor algumas coisas sobre o joanete e sobre a técnica percutânea, que eu acho que é importante para as pessoas que desconhecem e que é uma coisa que, vamos dizer, para muitas pessoas é nova. Mas para mim já não é tão novo, já tem 10 anos, então... Mas é isso, gente. Então, nada de sofrimento. Podendo buscar uma solução para eliminar as dores, para ter uma vida com um pouco mais de qualidade, é sempre bom. Lembrando sempre de procurar a conduta de um profissional bom, qualificado, para fazer tudo direitinho e ficar aí muito bem de saúde. Doutor, mais uma vez, obrigada. Prazer em revê-lo. Uma boa noite, bom descanso. Foi um prazer estar aqui e eu me despeço e deixo à vontade para qualquer outra oportunidade. Muito obrigada. Então é isso, gente. E o nosso canal fica por aqui. Vocês já sabem, se inscreve no canal, deixa o seu like, que eu quero ver vocês nos próximos vídeos.